Oi, povo! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo pro canal, e o vídeo de hoje eu vou transformar em um quadro, que vai ser contando pra vocês como foi a minha consulta médica a partir de agora. Eu tô com 31 semanas de gestação, ontem foi a minha última consulta mensal, e a partir de agora eu vou ter consultas a cada 15 dias, e após 36 semanas eu vou ter uma consulta por semana até a bebê chegar. Então eu achei legal compartilhar com vocês agora todas as coisas que eu for fazer no médico, né? Até então a gente tava fazendo só realmente exames de rotina, agora também vão continuar sendo exames de rotina, mas eu quis trazer pra vocês essa curiosidade e poder conversar com vocês um pouquinho mais sobre essa parte de pré-natal aqui nos Estados Unidos, como funciona, como são essas últimas consultas, que são as consultas que eles vão ali medir mais o bebê, medir a barriga, pra conseguir acompanhar até o final da gestação. A gente entrou agora no 8º mês da gestação, então tá cada vez mais perto, e eu acabei trocando de médico no meio do caminho. Sim, gente, no meio não, né? No final do caminho, porque a gente já tá quase chegando, né, no dia que ela vai nascer, e eu resolvi trocar. Coisas que aconteceram que eu resolvi trocar. Primeiro, o Lucas não estava se sentindo muito seguro com o médico. Todas as consultas que a gente fazia, o Lucas estava presente, eu acho que é muito importante. Se o pai, né, tem a possibilidade de participar, eu acho importante ele participar. Primeiro, porque a memória da grávida tá cada vez pior, então assim, é muito bom ter alguém pra escutar. Segundo, ele sempre lembra de alguma coisa que eu não lembrei, então assim, eu acabo conversando com ele antes da gente ir, pedindo pra ele me lembrar de algumas coisas. Eu sempre levo um bloquinho de notas no celular escrito perguntas que eu fui tendo durante os dias, né? Como eram consultas mais espaçadas, de um mês em um mês, eu acabava pegando, sei lá, algum dia tinha alguma dúvida, alguma coisinha, eu ia escrevendo e levava no dia da consulta. Mas às vezes acabava, né, conversando, puxando um assunto sobre outra coisa e acabando passando algum assunto ou alguma curiosidade que o Lucas tenha também pra perguntar pro médico. A gente tava fazendo em um consultório que é aqui pertinho de casa, eu tava gostando do médico, mas tava começando a sentir falta de algumas coisas, uns cuidados mais, diria assim, personalizado, uma coisinha mais a fundo, sabe? Eu gosto muito do estilo do médico que te dá mais atenção, que pergunta mais, que conversa mais sobre você. E ele, apesar de responder todas as perguntas que eu sempre fazia, eu sentia que era um pouco mais corrido, sabe? Era tipo 5 minutinhos na sala e ele já tava correndo já pra outro atendimento, alguma coisa assim. Então eu senti meio como se fosse só mais uma paciente, entendeu? Eu tinha visto boas reviews dele, ele é um médico há muito tempo, então era um senhor. Eu tava gostando das consultas, mas achei que se o Lucas, né, não tava se sentindo tão seguro assim, a gente poderia testar outras pessoas. Um outro fator que aconteceu que a gente acabou tentando trocar de médico foi que eu peguei alguns exames meus e eu percebia que algumas coisas às vezes estavam desreguladas. Então, por exemplo, eu tive uma infecção urinária no meio da gestação, no comecinho da gestação, e ele não me falou sobre. Então, assim, se eu não tivesse visto no exame, eu não teria corrido atrás pra tentar resolver. Mesmo falando pra ele sobre, ele nunca, tipo assim, deu muita atenção, sabe? Ele é um médico bem, não diria assim, bem das antigas assim, que ele realmente não faz nada, tudo é muito normal na gestação. Então assim, tudo que eu passava pra ele, sintomas que eu tava sentindo, coisas que estavam me incomodando, principalmente essa infecção que eu tava, ele falava que tava normal, que era normal, que ia realmente passando conforme o tempo, não me dava realmente coisas que eu pudesse melhorar, sabe? Alguma pomada, algum remédio, eu cheguei a pedir pra ele, né, se eu podia usar algum tipo de remédio que eu tinha aqui em casa. Ele disse que não, pedi pra usar algum tipo de pomada pra me ajudar, ele disse que não também. Então eu comecei a me sentir um pouco desconfortável com isso, porque estava me incomodando muito. E assim, as pessoas que estavam ao meu redor, tipo a minha mãe, o Lucas, que sabiam, né, desse incômodo, estavam se preocupando com isso também. E tipo assim, o médico não se importava nem um pouco. Toda vez a gente ia, ele não perguntava sobre, não perguntava, tipo assim, se tava fazendo algum tratamento, se tinha alguma coisa que podia ajudar, algum tipo de alimento que eu poderia comer pra melhorar isso. E então eu sentia um pouco assim, um pouco de desleixo do médico, de me deixar assim, sabe, incomodada e não me dar nenhum tipo de ajuda, sabe? Então assim, o Lucas ficou bem incomodado com isso, porque como ele convive comigo o tempo inteiro, ele sabe o tanto que eu tava sofrendo com isso, o tanto que tava me incomodando, que eu já tava chegando num ponto de, tipo assim, ficar incomodada até ela nascer, e aí depois que ela nascesse, eu iria atrás disso. Mas comecei a me preocupar em saber se isso iria prejudicar o meu parto normal, se iria passar pra ela quando ela nascesse. Então assim, é uma coisa que a gente começa a pensar. Eu fui fazendo algumas pesquisas se isso era possível. Então assim, eu acho que é uma coisa que o médico tem que falar, o médico que tem que te trazer, né, essa segurança e te explicar sobre as coisas. Então, que se fosse realmente uma coisa que não fosse me prejudicar mesmo, que fosse uma coisa normal, que é normal porque os níveis de progesterona nessa época da gestação estão muito altos, então acaba se proliferando ali algumas bactérias, alguns fungos e causando alguns tipos de infecções, mas não é normal você ficar com isso a gestação inteira. Então assim, eu já estava disposta a ficar com isso até o 9º mês, e depois que ela nascesse eu resolver. Mas eu falei, não, vamos tentar outro médico. A gente vê, eu fiz do mesmo seguro
seguro que eu já tinha, né, do seguro saúde. Fui ver uma médica que eles atendiam, era bem do lado, é o mesmo hospital que eles atendem, e era uma indicação de uma outra amiga minha que tá fazendo um tratamento, né, com ginecologista, e ela falou, olha, eu tenho um ginecologista muito bom, se você quiser testar, né, ele é ginecologista e obstetra, então se você quiser conversar com ele, ele é bem legal, ele é nesse estilo mais brasileiro, que é tipo, me passar o telefone, conversa comigo, porque aqui os médicos americanos, geralmente, eles têm só o atendimento mesmo protocolar dentro do consultório, e depois disso eles não, tipo, não trocam mensagens, assim, o que é normal, né? Mas, por exemplo, assim, você não tem acesso ao WhatsApp do médico, as coisas que a gente no Brasil geralmente tem, principalmente quando tá nessa fase de gravidez, né? Então ele me atendeu desde as 12 semanas, que eu acho que foi a nossa primeira consulta com ele, até as 24 semanas. Então, assim, a gente fez umas 4, 5 consultas com ele. Se não me engano, foram 5 consultas, 5 ou 6. Então ele tinha todos os exames do bebê. Então esse era meu medo, se ele iria passar todos esses exames pra um outro médico, caso eu precisasse trocar. Então eu tava pensando realmente em continuar com ele por conta disso, por conta de todos os exames que eu já tinha feito com ele, mas eu tenho todos os exames no meu celular, de sangue, né, de vitaminas e coisas assim. E também descobri que você pode assinar um release, que daí ele faz toda essa documentação passar para um outro médico. Então você pode fazer isso tanto no médico que você tá, ir lá no consultório e pedir, ou você pode fazer no próximo consultório que você for, você assina, coloca o seu nome, né, os seus dados e tudo mais, o nome do médico, o consultório que ele atende, e aí eles passam todos os documentos, né, todos os exames que você já fez nessa gestação para esse outro médico. Então aí eu fui nesse outro consultório, chegando lá eu conversei com as moças, eu senti que as recepcionistas eram muito legais. Esse também era um outro ponto que me incomodava muito no outro consultório, porque assim, ó, eu acho que quando a gente vai, né, ser atendido por alguém, seja num consultório, num mercado, qualquer tipo que seja um atendimento, né, ali, pessoal, condomínio, essas coisas assim, eu quero ser bem tratada, né, assim, eu sou uma pessoa que eu trato as pessoas bem, então você quer ser tratada de igual pra igual, pelo menos com educação. E nessa recepção eu sentia um pouco as meninas meio rudes, sabe, gente, eu agora na gestação tô tão sensível, então eu ficava tipo, gente, nossa, mas por que elas, né, tratam a gente desse jeito, assim, você não podia fazer, sabe aquela tipo de pessoa que você não pode fazer pergunta que você fica com medo da pessoa, tipo, te dar uma patada, e esse não é um ambiente legal, né? Então eu sempre fiquei meio assim, por conta dessas meninas ali, mas eu gostava do médico, então, e gostava também dos enfermeiros que me atendiam ali, eram enfermeiras ou enfermeiros que me atendiam durante a gestação, então acabava que a recepção não era um caso muito grande. E aí, já no outro consultório que a gente foi, eu já senti uma diferença muito grande entre a atendente desse novo consultório, tinham várias meninas ali, eram 4 ou 5 meninas, igual no outro consultório, e atenderam super bem, tiraram todas as minhas dúvidas, foram super prestativas, então já me senti um pouco mais confortável. E aí eu acabei pedindo pra que fosse uma médica. Então aí eu, no dia seguinte mesmo, eu já consegui marcar um exame com essa médica nova. E aí ela atua com essa médica atua com esse médico que a minha amiga me indicou. Então eu vou ser atendida tanto por ele quanto por ela. Eu fiz a primeira consulta, a gente teve que fazer um ultrassom, o que eu não faria no outro médico, porque, né, ia ser uma consulta de rotina, acabei fazendo com ela, pra ela conhecer o bebê, pra ela ver, fazer algumas medidas. Então ela tirou algumas medidas ósseas da minha bebê, do crânio, do fêmur, das pernas, dos braços, pra eles terem ali um controle. Eu não sei se eu faria isso no outro médico, não sei dizer pra vocês, mas a gente fez, então a gente fez mais um ultrassom. Conversei com a médica, ela é uma fofa, é uma senhora também, e ela, assim, me atendeu muito bem. Eu já expliquei pra ela sobre essa infecção, e ela me ajudou demais, assim, tipo, já falou exatamente o que eu poderia fazer, coisas caseiras, coisas que eu poderia comprar, alguns remédios que eu poderia tomar. Me examinou na hora pra olhar o que eu tinha, tirou ali, né, um sample pra ver o que era, fez exame de urina também, então eu senti um atendimento completamente diferente. E aí eu acabei comunicando pra ela que esse outro médico, ela conhecia esse outro médico, e eu acabei comentando com ela que ele tinha me falado que eu não poderia tomar nenhum tipo de remédio ou fazer nenhum tipo de tratamento com pomada, e ela disse que não, que poderia sim. Então assim, eu acho que quando você tem atendimento com mulher, você consegue, pelo menos eu, me sentir mais confortável. Esses soluços ficam assim quando eu fico falando muito agora na gestação. Eu me senti mais confortável com a moça, né, com a senhora que me atendeu dessa vez. Eu acho que de mulher pra mulher a gente consegue falar um pouco mais e se sentir mais aberta pra falar questões de meninas, sabe? Eu acho que médicos também são muito bons, são excelentes, mas em alguns casos, pelo menos pra mim, eu me sinto mais confortável conversando com uma mulher, me sinto também mais confiante de saber que ela já passou por isso e sabe exatamente o que faz pra melhorar ou não. Então troquei de médica e a gente foi atendida por ela. Nessa consulta a gente fez um ultrassom e aí fizemos
fizemos essas medidas que eu falei pra vocês. E aqui nos Estados Unidos, quando você faz a consulta, você chega no consultório, aí você passa ali pela triagem, né? Então vem uma moça, faz a sua pesagem, mede a sua pressão pra ver se tá tudo bem. E aí você vai pra sala de ultrassom. Daí lá na sala de ultrassom, quando você faz, né? Se você não tem ultrassom, você já vai direto pra sala do médico. E aí você vai pra sala de ultrassom com essa enfermeira. A enfermeira faz o que ela precisa fazer no ultrassom, que é solicitado pelo médico. Então a gente ficou ali na sala uns 15, 20 minutos, ela fez as medições, mostrou um pouquinho da bebê pra gente. A gente escutou o coração. Eu acho muito engraçado que aqui eles colocam o coração super rápido. É tipo assim, 5 segundos de coração pra eles realmente saberem a medição ali e só. Não fica na sala tocando o tempo todo o coraçãozinho, não. É bem rapidinho. E aí fizemos todo a medição da bebê, sabemos o peso dela. Ela tava com 1,8 quilos, então é uma bebê bem gordinha, bem grandinha. Ela tá um pouquinho acima da média de crescimento, então ela tá maior do que outros bebês nessa fase da gestação. Então ela tá super saudável, meu colo tá super saudável, meu líquido amniótico também tá super saudável. Eu tô com a quantidade exata, né, pro tempo de gestação que eu tô. E aí a gente sai dessa sala, volta pra recepção e fica ali aguardando a médica. Aí volta a enfermeira, te chama pra sala, você vai pra sala e aí você espera a médica ali na salinha dela. Então daí ela chegou, se apresentou, perguntou um pouquinho sobre a gente, perguntou sobre a bebê, se eu tava sentindo coisas diferentes, alguns sintomas, tinha alguma coisa me incomodando. E aí eu expliquei pra ela sobre a infecção. Na hora ela já foi tentando entender o que era. Eu mostrei aquele exame que eu tinha feito no outro médico, que ele também não tinha nem ligado, nem me falado que tinha dado alguma alteração. E aí mostrei pra ela e ela já falou: nossa, você deve estar se sentindo muito mal, deve estar te incomodando muito, você quer que eu dê uma olhada? Eu falei sim. Daí ela já foi, eu troquei de roupa, ela me examinou e tudo mais, já me falou o que era. Já me passou também 2 remédios pra eu fazer o tratamento, me orientou também de algumas coisas pra eu fazer caseiras em casa pra me ajudar, alguns alimentos pra eu comer pra melhorar isso daí também. E ali conversou um pouquinho com a gente, explicou um pouquinho sobre essa fase de 31 semanas, disse que o bebê tava muito saudável, que eu tava muito saudável, e explicou também um pouquinho da outra consulta que vai ser com esse outro médico. Então semana que vem eu tenho outra consulta, porque como eu falei pra vocês, agora vão ser consultas uma semana sim, uma semana não. Então são a cada 15 dias, mas é basicamente uma semana sim, uma semana não. E aí eu vou de novo pra lá, vou fazer outro ultrassom. Então eu senti que nesse consultório faz mais ultrassons do que o outro, porque eu não sabia que faria tanto ultrassom assim. No outro ele tinha falado que ia fazer só mais um ou outro. Eu acabei perguntando pra enfermeira se eu ia fazer mais ultrassons, e ela disse que eles solicitam agora 1 ou 2 e depois só no final da gestação pra ver a posição da bebê. Mas que o médico pode solicitar ultrassom quando ele precisar. Então se ele sentir que o bebê tá maior do que o normal, ele pode solicitar pra saber a posição, pra saber se o bebê vai nascer antes, se o bebê trocou de posição, alguma coisa, ou se a medição da barriga que eles fazem não bater com a idade gestacional da mamãe, então aí acaba fazendo mais um ultrassom. Então tem algumas coisas que fazem você fazer outros ultrassons. Então semana que vem eu vou fazer outro, e aí eu vou conversar com esse médico novo, vou contar pra ele sobre esse tratamento que eu fiz em casa, se deu certo ou não. E aí vai ser assim a partir de agora, uma semana com ela, uma semana com ele. O próximo vai ser com ele e eu conto pra vocês se eu gostei do atendimento dele. Eu acho que eu vou gostar, porque é um médico que atende muitas brasileiras, então a minha amiga falou que ele já tá acostumado com as brasileiras, que ele até fala português. Então assim, eu acho que vai ser bem legal, eu acho que vai ser um médico legal também. Quem vai fazer meu parto vai ser ela, né, porque foi quem eu escolhi, mas os atendimentos eles vão revezando entre os dois. Eu tô bem confiante com essa nova médica, ela foi bem legal, super atenciosa, conversou com carinho ali, com cuidado, ficou na sala bastante tempo, então durou ali uns 25 minutos ali a nossa conversa. Precisei solicitar pra ela também uma carta pra minha mãe poder vir nos visitar agora quando a bebê nascer, ela também já fez, já na hora. Então foi bem legal, eu adorei. Nesse novo consultório a gente também tem que fazer coleta de urina todas as vezes que a gente for, então todas as vezes eu tiro coleta de urina pra eles verem se tá tudo bem, se as vitaminas estão boas. Eu acho que é isso, e também se tem alguma infecção também. E eu acho que é basicamente isso. Eu tô fazendo tudo por seguro e tudo mais, e aí eu vou contando pra vocês. Semana que vem a gente tem ultrassom, a gente pegou fotinhas, mas essas fotinhas, gente, ficaram tão ruins que eu não vou nem mostrar pra vocês, porque não dá pra ver absolutamente nada. Ela tava, tipo, viradinha de frente, mas as fotos que a moça do ultrassom tirou ficaram muito ruins, tipo assim, não dá nem pra identificar que é um bebê ali, sabe? A gente sabe identificar porque a gente viu na hora, né, ali na tela, mas na foto ficou muito ruim. A minha mãe falou que tá parecendo ultrassom dos anos 90, de tão ruim que ficou. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse relato, desse desabafo aqui pra vocês.